O Ciência e Fé continua com você, aqui falando da Palavra de Deus, que é a Bíblia, como que ela foi montada, o Antigo e o Novo Testamento. Muitas coisas que você vai aprender aqui. Daqui a pouco, Ciência e Fé, falando como a Bíblia chegou até nós. TV Jet, o canal da Palavra de Deus. E a palavra está aqui, é a palavra inspirada por Deus. Está aqui para nos falar sobre isto a professora Tassiana Brasil. Vou até ver aqui porque ela é formada em tantas coisas que eu tive que anotar aqui. Professora Tassiana, tudo bem, professora? Tudo já. Vou falar a sua formação aqui, porque você estudou tanto, né? Merece. A gente fala. Ela é pedagoga, ela é teóloga, pós-graduada em ciência da religião e tem mestrado em educação. E está querendo fazer doutorado. Isso. Então, vamos lá, professor. Como eu disse, você gosta muito de estudar, né? Uhum. Nós falamos do Antigo Testamento, chamado pelos hebreus de Tanar, né? Isso. É isso aqui, né? Isso. Esse é o Antigo Testamento no hebraico. Lê assim, né? Isso, lê da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. É. Então, essa Tanar aqui é exatamente o nosso Velho Testamento. É o nosso Velho Testamento. Chegou, então, intacto para nós. Isso. Então, todo questionamento que os alunos chegam para você, que vê uma matériazinha de um cientista que achou alguma coisa no Discovery Channel, que isso dá uma audiência, né? Falar que descobriram algo que a Bíblia estava errada. Está na Bíblia. Não fica algo está errado, meu Deus, será que eu estou na fé? Não, você não está na fé errada não, meu amigo. Existem estudiosos que vão te provar, isso aqui nunca vai estar errado. Estou certo, professora? Com certeza. A palavra é a palavra. É a palavra de Deus, Não inspirada. é porque a gente é evangélico, não, mas é porque a palavra é muito boa. É porque é a palavra de Deus. Você lê todo dia a Bíblia? Todo dia. É um conselho legal, né? Com certeza. Como é que o cristão tem que ler a Bíblia todo dia? Tem que ler a Bíblia. A maior parte das dúvidas que as pessoas chegam na igreja, eu estou com problema, não consigo resolver esse problema. Vai ler a Bíblia. A Bíblia tem conselho de sabedoria para todo mundo. Vai ler, não leia só o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento também. Leia Provérbios, que são conselhos para a vida comum. Pastor, eu comecei a ler Levítico, consegui ler só um capítulo. Lê primeiro os outros livros, depois você vai interessar até por Levíticos. Com certeza. Você vai ver que em Levíticos tem profundidade, né? Tem que começar com uma coisa mais leve. Lê o Evangelho de João, lê o livro de Provérbios, leia Salmos. Atos, né? Isso. Que é um livro histórico. Isso. Olha, 4 capítulos você lê todo dia, a pessoa lê a Bíblia Lê a Bíblia em um ano. Né? Se você lê 5 por dia, você não precisa ler domingo, porque domingo você vê ela interpretada aqui nas palavras. É verdade. Então, é importante você fazer uma aliança com Deus de ler a Bíblia uma vez por ano. Com certeza. Mas aí nós falamos do Velho Testamento, fechamos o cânon, né? Velho Testamentário, e o Novo Testamento, que tem muitas controvérsias no Novo Testamento. Sim. Inclusive tem uns 8 evangelhos, além desses evangélicos apócrifos aí, Evangelho de Judas, de João, mais um Evangelho de João, um Evangelho de Tomé, Já vi o Evangelho de todo mundo. Da onde tira-se estes evangelhos? Olha, eu vou comparar com os dias de hoje para explicar por que tem tantos evangelhos. Hoje em dia, sai uma notícia no telejornal, você assistiu no telejornal, beleza. Daí a 5 minutos você abre o Facebook, está todo mundo falando sobre o assunto, cada um com a sua interpretação, cada um com a sua visão do fato. Não era muito diferente nos dias de Jesus, só não tinha Facebook. Então, Jesus, ele mudou a história, ele mudou a contagem do tempo. A pessoa não precisa acreditar em Deus, não precisa ser cristão, não precisa ter tido uma experiência com Cristo, mas ele usa um calendário que é baseado no nascimento de Jesus. Se Jesus foi uma influência tão importante, capaz de mudar a contagem do tempo, imagina como não era na época que ele estava aqui. Todo mundo queria falar, todo mundo queria contar o que viu, todo mundo queria transmitir as histórias. O sujeito gostava de escrever e viu
em determinados textos que foi numa reunião de cristãos do ano 120 depois de Cristo. Ele teve 3 anos na igreja. Então ele ouviu praticamente todos os milagres de Jesus. Ele gostava de escrever, ele vai escrever ali como ele achou que seria aquilo. Não, e quantos não cresceram ouvindo, Jesus curou seu pai, curou sua avó, e vai falar com essas pessoas, não transmita para frente aquilo que você ouviu. Todo mundo tem a liberdade de escrever, como hoje nós temos a liberdade de escrever sobre a nossa experiência com Deus. Mas isso não faz dessa experiência que nós relatamos palavra inspirada de Deus. Um exemplo próximo é sobre aquele livro do Dan Brown, Sim, o Código da Vinci. Código da Vinci. O cara, ele mesmo esqueceu, ele cansou de explicar, gente, isso aqui é uma ficção. Sim. Mas teve uns sábios lá de Sião que chegaram à conclusão, através de um evangelho, que Jesus casou com Madalena, constituiu uma família e tem um descendente de Jesus aí na face da terra, que tem alguma coisa misteriosa que vai trazer um santo graal para nós. Quer dizer, o místico é muito interessante, né? Já era assim interessante na época de Jesus. Sim, sim. O cara viajava lá e escrevia. Tem um egípcio que escreveu, um egípcio, que ele escreveu um evangelho também. Sim, tem vários evangelhos e ainda capaz de encontrar em muitos outros que a gente ainda não tem conhecimento, porque aquela região, ela é uma região que, pelo clima, favorece a preservação dos manuscritos. Então, pode-se encontrar muitas coisas ainda em termos de manuscritos. O que acontece é o seguinte, toda aquela história que o Dan Brown escreve, o Código da Vinci, é baseado numa teoria que foi feita em cima de um manuscrito que fala que Jesus e alguma palavra, Maria Madalena, só que tem que, como era uma palavra com B, aí a pessoa interpreta do jeito que quiser. O manuscrito tem um buraco. Então, naquele pedaço ali que está faltando terminar a palavra, aí a pessoa coloca o que quiser. Beijou. Beijou. Poderia ter sido beijou, como poderia ter sido qualquer outra palavra. Poderia ser babou. Quer dizer, aí forma-se toda uma teoria, envolve os sábios, sim, de não sei das quantas. E é um manuscrito que não tem cópias. Um grande indicador de fidelidade são os textos que têm cópias. O Antigo Testamento, ele tem um grau de fidelidade muito grande pelo seu processo de transmissão, porque eram escribas profissionais que faziam as cópias e eles tinham todo um sistema de verificação para que não faltasse nem sobrasse nada. O Novo Testamento não foi feito dessa maneira porque a igreja estava sob perseguição, porque não eram só judeus que compunham a igreja, então eles não tinham aquele rigor cultural que o judeu tem com relação à Bíblia. Mas o Novo Testamento, quando o texto não era de acordo com aquilo que a igreja vivia, o texto não era transmitido. Então, o Novo Testamento, nós temos cópias com uma qualidade um pouco inferior do que as do Antigo Testamento. Mas nós temos um número tão grande de manuscritos que é possível verificar e chegar a uma conclusão de qualidade a respeito de qual texto realmente foi escrito originalmente. Tá certo. O primeiro concílio cristão, fecha-se o cânon bíblico, né? Sim. 326. Eu sou ruim com data. Acho que é mais ou menos 326. Mais ou menos isso. Que é o primeiro concílio cristão. Aí o cara te pergunta, mas tem a mão do homem aí? Então, foi aleatório a escolha, assim, das cartas paulinas, das cartas de Pedro? Esse evangelho de Mateus foi aleatório, o evangelho de João? Explica para nós, professor. Com relação aos evangelhos, os evangelhos eles deram prioridade àqueles que foram escritos por testemunhas oculares, no caso Mateus, Marcos e João. E no caso de Lucas, não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus, mas foi testemunha ocular do desenvolvimento da igreja primitiva e também porque Lucas fez uma pesquisa. Tem coisas no evangelho de Lucas... E ele escutou de Paulo a vida inteira, né? Sim, sim, mas nem tanto de Paulo, porque Paulo também não esteve com Jesus pessoalmente.
mas a pesquisa que ele faz, ela é mais rica em detalhes do que, por exemplo, em alguns textos do Evangelho de Mateus, que esteve com Jesus, que estava lá quando Jesus estava fazendo o milagre. Ou no mais simplista que nós podemos dizer, que é o de Marcos, que ele traz o Jesus mais prático, né? O Jesus que cura. Quer dizer, Lucas é muito mais rico em detalhes. Muito mais rico em detalhes. Inclusive em parábolas também. Isso. E ele deixa isso explícito. Ele fez uma pesquisa para o Teófilo, então ele foi atrás de pessoas que estiveram com Jesus, que conviveram com Jesus. Ele fez uma pesquisa histórica. E ele não entra em contradição hora nenhuma com os outros três, né? Não. Evangelhos, né? Os dois evangelhos, os três são sinótipos, né? Lucas, Mateus e Marcos. João não é sinótipo. Não. Explica para o pessoal o que é sinótipo e o que não é. Tá. Sinótico é um nome que é dado para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque dá a entender pela estrutura deles que eles partiram de um ponto em comum. Alguns teóricos dizem que esse ponto comum é o livro de Marcos, que ele seria o mais antigo, e aí Mateus leu o livro de Marcos e falou, eu vou melhorar um pouquinho. E aí Lucas leu o livro de Marcos e falou assim, não, vou fazer melhor do que os dois. E aí talvez essa questão tenha feito com que eles sejam muito parecidos, mas com detalhes e palavras com a mesma datação, né? Também. A datação é bem parecida também. Eles que o de João já é diferente, né? João pega um texto, João não tem a preocupação da datação, né? Ele pega um texto lá do final da vida de Jesus, que é o caso que ele entra no templo, né, e expulsa os cambistas e coloca no capítulo 2, por exemplo. Sim, né? sim. Já não acontece isso no... Sim, porque a lógica de escrita é diferente. Por isso eles não são sinóticos. Sinótico, ele vem da preposição grega sim, que dá um sentido de juntar, de estar próximo, com a palavra ótico, que dá a ideia de ótica mesmo. Então, sinótico seria aqueles que têm uma ótica parecida, que têm uma visão muito próxima sobre os fatos que envolvem a vida de Jesus. João, ele já escreve um evangelho diferente, porque o propósito dele não é relatar tantos milagres. João raramente vai falar, Jesus multiplicou pães, Jesus curou leprosos. Não era a preocupação de João. Era João mostrar Jesus como o Filho de Deus, né? Sim, o Verbo vivo. Sim, e ele tem uma discussão de uma profundidade teológica e filosófica muito grande. Quando ele começa falando, no princípio era o verbo, ele tem ali uma discussão. Ele vai lá em Gênesis, né? Só nessa frase. Ele está discutindo tanto com os judeus, como no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está discutindo com o Antigo Testamento, e ele está mexendo com os filósofos da época, porque a palavra logos era uma palavra importante nessa discussão filosófica da época. Então, João era muito inteligente, né? Muito inspirado por Deus. E muito ousado também. Muito ousado. Assim, só uma mente inspirada pelo Espírito Santo para fazer de um pescador alguém que começa. No princípio era o Verbo. Sim. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Como que um pescador, né? Realmente... Aí a gente vê... Porque hoje a gente lê, está tudo tão certinho, né? Sim. Você vê que o Espírito Santo... Meu amigo, você tem que entender que o Espírito Santo foi conduzindo. Eu estou já falando aqui porque também, né? Eu te pergunto isso todos os dias, me perguntam também. Mas a gente pode ter certeza. Mas é aquele que... Meu amigo, fica tranquilo, quem conduziu o processo foi o Espírito Santo. Sim. A gente quer trazer provas científicas, usamos provas científicas, mas não é o mais importante é nós crermos que Deus cuidou da palavra dele. Com certeza, pastor Silvério. Uma das questões que sempre aparecem é sobre interesses políticos na formação do cânon. Olha, esse livro apareceu porque havia um interesse das pessoas que estavam participando ali do concílio de que ele estivesse, ou tal livro não foi escolhido porque houve um interesse também em que ele não estivesse. Só que o que é inegável, a palavra de Deus, nesse sentido de ser inspirada, ela tem uma coesão que nenhum outro livro tem. Como que pode escritores diferentes, alguns dos quais não se conheciam, escreverem um texto que concorda
entre si, sem eles terem combinado, vamos escrever isso aqui porque concorda. Não, eles escrevem textos que concordam em conteúdo, tanto conteúdo histórico quanto conteúdo teológico, e esse texto sem ter alguém organizando, sem ter um organizador geral, um bispo, alguém que deu a ordem que esse texto fosse escrito. O próprio Espírito Santo ele não deu essa autoridade a ninguém, né? A não ser aos apóstolos e o próprio trabalhar dele mesmo. A gente vai continuar sobre isso aqui no próximo bloco. Fique conosco, você está no Ciência e Fé. Estamos falando da datação e de como a Bíblia chegou até nós.